Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live das segundas-feiras sobre ufologia, uma ufologia séria, centrada, desmistificada. Eu sou Paulo Iannuzzi e estamos aqui para mais um programa pela Priority Conteúdos, nesta segunda temporada. Priority Conteúdos, que me ofertou este horário, a equipe da Priority e principalmente ao Felipe, responsável por me pôr no ar, responsável pela logística. Agradeço muitíssimo. E principalmente a vocês todos, eu agradeço pela presença, pelo apoio, pelo carinho, pelo prestígio. Muito obrigado a todos vocês que aí estão nos acompanhando. A Priority Conteúdos é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente pelo Apple Store, pelo Google Play, e oferece uma variedade bastante interessante de entretenimento para todos os gostos. E a parceria da Priority com a Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que também oferece uma variedade considerável de assuntos ocultistas, místicos, espiritualistas, magistas, enfim, científicos, históricos, arqueológicos, egiptológicos, civilizações antigas, ufologia e outros assuntos correlatos. E que pode ser encontrado Pilares de Hermes, pelo Facebook, pelo nosso canal, Pilares de YouTube, /c barra, youtube.com/c/ Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, e pelo nosso Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes. Muito obrigado a todos. E também pelo WhatsApp, já ia me esquecendo, 21 98273 9603, para quem quiser um contato mais direto e participar da nossa mala direta, a fim de receber as chamadas para as atividades presenciais e online da Pilares de Hermes Escola de Mistérios. Muito bem, o tema de hoje é EBE, EBE, uma sigla para entidade biológica extraterrestre ou Extraterrestrial Biologic Entity. Termo esse que veio do famoso caso, em 1947, o caso Roswell, nos Estados Unidos, que foi imediatamente posterior ao caso Kenneth Arnold, no noroeste dos Estados Unidos, que deu origem à ufologia moderna. Tá? Embora os estudos ufoarqueológicos já mostrem há muito tempo essa questão de civilizações antigas terem sido visitadas, não somente visitadas, mas influenciadas com uma interação até certo ponto considerável no nosso passado remoto, tá? O termo UFO, a partir do termo que o próprio Kenneth Arnold, ao voar pelas montanhas, viu 7 objetos em forma de bumerangue e que ele apelidou de disco ou prato voador, ou melhor, pires voador, que conhecemos como Flying Saucer, e derivou o termo UFO, Unidentified Flying Objects. No Brasil, e em língua portuguesa, OVNI, objeto voador não identificado, que vai, como já foi dito aqui em outros programas, além da questão puramente de objeto voador não identificado, com relação a uma origem extraplanetária, extraterrestre. O OVNI vai mais além. Mas isso já foi abordado aqui, futuramente podemos dar um complemento a isso. Então, o caso Roswell, bem famoso, dá praticamente junto com Kenneth Arnold, em 47, o início da ufologia oficial moderna, como nós conhecemos em termos de pesquisa, embora bem antes existissem registros, inclusive com respeito ao interesse do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, nesse assunto, e do próprio Vaticano,
bem anterior à Segunda Guerra, com respeito a isso, anterior às pesquisas que principalmente os Estados Unidos começaram a realizar a partir dos Foo Fighters durante a Segunda Guerra e o caso Kenneth Arnold em 47, juntamente também em 47 com o posterior caso Roswell. Reza justamente o que se conhece, o que é divulgado do caso Roswell, a queda, embora eu tenha uma posição tanto diferenciada com respeito a quedas e acidentes de UFOs, nossa última live falamos sobre isso, tá? Civilizações que estão milhões de anos à nossa frente, é difícil conceber falhas dessa natureza originando quedas. Mas, enfim, o que reza o caso Roswell é da queda de um OVNI, de um UFO, de um aparelho, com características em termos, inclusive, de hieróglifos ou caracteres encontrados na nave totalmente estranhos a qualquer idioma, principalmente antigo, do planeta, tá? Indicando que pode ser algo externo, além da tecnologia do aparelho, da estrutura do aparelho, serem incomuns à nossa realidade e à nossa tecnologia. Fora isso, os ocupantes que supostamente teriam sido resgatados, todos eles mortos, do tipo basicamente Gray, em que um sobreviveu. Esse material foi levado, além de outros materiais, segundo consta, não somente no caso Roswell, para o complexo militar da Força Aérea Norte-Americana, conhecido basicamente como Hangar 18. E no Hangar 18 foram feitos vários exames, pesquisa de engenharia reversa, absorção de tecnologia e, principalmente, uma autópsia dos seres. E nessa autópsia, aí eu não posso garantir se foi realmente no Hangar 18 ou em outro lugar, como a Área 51, por exemplo, que mantiveram em confinamento um dos sobreviventes. Ou melhor, talvez o único sobrevivente. Isso ainda gera muita polêmica. Esse ser sobrevivente ficou ali, permaneceu durante bastante tempo, até que houve um contato telepático com esse ser. Tá? E existe até um filme, o Independence Day, que mostra este momento, tá, na sua obra, quando, no filme, o presidente norte-americano ele tem a sua mente invadida e um contato telepático é feito com a criatura por intermédio de um vidro. Tá? É uma cena que alude ao que, segundo colocam, realmente aconteceu com o presidente Truman e o extraterrestre, o alienígena, o ser que estava confinado atrás do vidro e houve uma comunicação. A partir daí, esse ser, por não haver um conhecimento sobre origem, sobre a sua verdadeira natureza e etc., foi apelidado, conceituado de EBE, EBE, Extraterrestrial Biologic Entity, entidade biológica extraterrestre. É daí que vem esse termo. E esses contatos foram mais de um, pelo que consta, e que deram origem a um grupo de pesquisa bastante sério, reunindo com muita seleção, uma severa, uma rigorosa seleção, de 12 notáveis entre políticos, militares, autoridades da inteligência norte-americana, da CIA, e assim por diante. E esses 12 notáveis deram início a um projeto para a avaliação da divulgação do fenômeno,
do acobertamento do fenômeno, até onde poderiam ser liberadas informações a respeito do fenômeno, uma vez que já era em plena Guerra Fria, início da década de 50, que esse grupo foi montado para deliberar justamente sobre as pesquisas científicas, além do acobertamento, divulgação, etc., em que nível deveria ser isso, e coordenar as pesquisas e as interações, não somente com esse ser, mas com todo o fenômeno, a fenomenologia ufológica a partir de então. Esse grupo veio a ser conhecido como os majestosos, os 12 majestosos, né? E o seu respectivo projeto, né? Projeto dos 12 majestosos, ou, em inglês original, né? Majestic 12 Project, mais conhecido no Brasil como Projeto Majestic 12. Né? E, a partir daí, muitos anos se passaram nessa pesquisa, com dados bastante interessantes, que deram origem a um estímulo pela Força Aérea de formar, na década de 60, o Blue Book, projeto Blue Book, ou Blue Book Project, projeto Livro Azul, com um levantamento perante testemunhas de contatos, abduções, avistamentos em geral, que desqualificaram, em grande parte, né, contribuindo para o acobertamento, a fenomenologia ufológica, pelo menos nos Estados Unidos. Tudo em relação à pesquisa no início desta entidade biológica extraterrestre. E parece que não ficou por aí. Outros elementos extraterrestres, inclusive outros seres, foram mantidos nas áreas de pesquisa, especificamente pelo que consta e pelo que é retratado, com algum exagero e fantasia, evidentemente, como não poderia deixar de ser, mas um núcleo de verdade é bem possível que tenha ocorrido, que ainda ocorra, de seres das mais variadas procedências, né? Trocando, interagindo com o ser humano em geral, não somente nas bases norte-americanas, mas em outros lugares no mundo, coordenadas as pesquisas pelos governos, pelos militares, principalmente das grandes autoridades de alguns países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e outros, que, bem mais tarde, aproximadamente na década de 80 e 90, começaram a expor sua documentação ufológica altamente secreta na internet, para que todos pudessem ter acesso. A partir do ano 2000, isso aumentou consideravelmente. E se temos países como Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, países da América do Sul, como Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, Peru, colocando na internet a público, com acesso ao público, documentações que antes eram restritas, eram top secrets, é porque, óbvio, uma confirmação de que o assunto é muito mais sério e muito mais profundo do que se imagina. Ufologia é uma coisa muito séria. Então, para as autoridades desses países deliberarem dessa forma, evidentemente, abrindo parênteses aqui, nem todos os documentos foram expostos. Muita coisa ainda está encoberta, guardada, oculta, como, por exemplo, aqui os contatos ocorridos na famosa Operação Prato, promovida pela Aeronáutica na década de 70, na Amazônia, com respeito ao fenômeno chupa-chupa da Amazônia. Tá? E muita documentação foi liberada
anos depois, para a CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, que teve seus principais membros presentes em Brasília, na sede do Sindacta e do Condabra, principalmente do Combrada, Comando Aéreo, Comando de Defesa Aérea Brasileira, onde depois, nos radares do Sindacta, foram mostrados ao vivo, isso foi exposto, inclusive pelo programa Fantástico, na época, e os ufólogos tiveram acesso a algumas documentações, passando pelas restrições normais que o ambiente militar exige, mas tiveram acesso a algumas documentações, inclusive da Operação Prato. É claro que o grosso, a maior parte dessa documentação ainda não está liberada e não será liberada tão cedo, mas foi uma predisposição, uma iniciativa, no mínimo louvável e considerável, tá, e elogiosa por parte da Força Aérea com respeito à liberação de algumas documentações. Documentações essas que estão à disposição do público no Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, em outros pontos do Brasil, mas principalmente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Isso tudo começa, repetindo, a partir de Kenneth Arnold e Roswell, especialmente nos contatos com o Webb, com a entidade biológica extraterrestre. Dentro da ufologia casuística, eu particularmente considero um dos mais importantes, se não o mais importante evento, junto com Varginha, da fenomenologia ufológica no que tange a casuística, no que tange a questão puramente científica e material da ufologia, que é por onde todos nós começamos, é por onde todos nós iniciamos as nossas pesquisas, a partir do material, a partir dessas evidências, criamos, obviamente, ambiência para ir além do físico, ir além do processo puramente tridimensional. E eles dão um indício disso a todo momento, não só disso, como das questões temporais, manipulação do tempo. Esse foi um dos pontos que a entidade EBE passou para a cúpula do projeto Majestic 12 e principalmente para o presidente Truman, que recebeu algumas informações via telepatia naquela hora. Ele chegou a não se sentir bem, como se fosse seu cérebro, sua mente invadida por aquelas informações, por aquela comunicação de uma mente muito poderosa, cuja frequência é muito acima do que as nossas ondas cerebrais costumam justamente resistir, aguentar. Então, junto até com o processo das abduções e dos relatos dos abduzidos e contatados, que já adentra em outro campo, cada vez mais psíquico, tá? Essa questão, repito, do EBE de Roswell e do ET de Varginha são extremamente importantes para quem quer começar nesse processo. Óbvio, primeiramente pela casuística e pelo desmembramento natural, guardadas as devidas proporções dos exageros, das fantasias e daqueles que querem aparecer. Dentro de uma pesquisa séria, é praticamente uma condição sine qua non se debruçar em cima desses elementos aqui citados, com respeito a uma ufologia séria a partir da casuística. Enfim, esse é um ponto que considero importante, repito, e que, em verdade, é um início, é um princípio de muita coisa que, de 1947, da década de 50 para cá, tem acontecido de uma forma geométrica, agora quase que numa exponencial, em que grandes autoridades, como Paul Hellyer, do Canadá, ex-primeiro-ministro,
manifestou-se publicamente em relação à existência de civilizações extraterrestres, inclusive mencionando as 4 principais que aqui atuam. Por uma autoridade de um país como o Canadá chegar a esse nível de se expor publicamente, arriscando a sua sanidade e reputação, porque é o primeiro alvo, a sanidade e a reputação, que são atacados por aqueles que têm coragem de esclarecer o óbvio perante tantos ignorantes, principalmente da imprensa, tá? São atitudes altamente louváveis que não somente ele e outros estão já a fazer cada vez mais. A própria Força Aérea Norte-Americana e o Pentágono e a Marinha Americana, de pouco tempo para cá, têm se dedicado a um estudo maior e divulgando na mídia, divulgando na imprensa, a necessidade de pesquisar mais ainda, inclusive com não somente relatos, mas com vídeos feitos por caças norte-americanos de objetos voadores não identificados. Inclusive um vídeo famoso em preto e branco, onde já foi constatada que não existe nenhuma trucagem, não existe nenhum artifício para forjar um vídeo desses, ainda mais apresentado pela Marinha Norte-Americana. Embora isso, em grande parte, seja uma cortina de fumaça, existem elementos que podem ser considerados e aproveitados nessa iniciativa. Primeiramente, o próprio fato do Pentágono reconhecer, de uma certa forma, mesmo que indiretamente, o fenômeno OVNI e dar a seriedade que nunca foi dada, não só pelo Pentágono, como pela imprensa em geral, mundial, a seriedade que o assunto merece e a pesquisa mínima que o assunto merece. Resgatando, assim, tantos milhões de pessoas do mundo inteiro durante esses últimos 50, 60 anos, que expuseram os seus relatos, seus avistamentos, seus contatos sobre abduções de uma forma ou de outra, a parte de um número muito maior de contatados, abduzidos, ou que testemunharam algum avistamento, alguma coisa do gênero, que, para se preservar, se mantêm calados. E algumas vezes têm oportunidade de expor, de sentir a vontade com respeito à exposição de seus casos, ou se sentir aliviado num congresso, numa palestra, numa exposição, aliviado porque vai estar em seu entorno, em sua maioria, pessoas que não só têm a mente aberta para isso, como vivenciaram o mesmo fenômeno. E a interação fica cada vez maior, pois a troca aí é saudável e inevitável. Enfim, até que caminhamos bastante, mas temos muito mais a descortinar, porque terá o seu tempo para uma interação, não somente oficial, mas total, desde que o ser humano realmente se prepare para isso. E isso, de uma forma ainda pálida, está acontecendo. Mas mesmo pálida, está acontecendo. Isso é o mais importante, para ter, como digo, a ambiência, principalmente interior, de recebê-los e interagirmos com eles, cujo momento não está. Tem o seu devido tempo. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a todos vocês que aí estiveram conosco, nos apoiando, prestigiando. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Obrigado, Felipe. Obrigado, equipe da Priority Conteúdos, por me oferecer este horário. Felipe, por me pôr no ar, responsável por toda a estrutura. E lembrando que a Priority Conteúdos tem o seu aplicativo, e este programa, além, como todos os outros, está sendo transmitido pelo aplicativo e também pelo canal no YouTube da Priority Conteúdos.
Aplicativo esse que pode ser baixado gratuitamente a partir do Apple Store e do Google Play. E da parceria com Pilares de Hermes Escola de Mistérios, escola fundada por mim. Neste período agora, pois ela já existia no Antigo Egito há milhares de anos. E pode ser contatada pelo meu WhatsApp, o WhatsApp do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, a fim de receber as chamadas para as atividades online e presenciais, que é o 21 98273 9603. O Instagram, @Ianus Pilares de Hermes, e o YouTube, canal Paulo Ianus Pilares de Hermes, além do Facebook. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Namastê. E Até a próxima. Uma boa semana.